Preste atenção no seguinte: ansiedade e depressão são coisas que grande parte da população, não só do Brasil, mas do mundo, vive, ok? Agora, se você não sabia disso, vou te dar essa informação. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo, um dos mais depressivos, o terceiro maior na área de depressão do mundo também. Agora, o que é? O que é ansiedade, afinal de contas? É um estado emocional, é um sentimento, okay? Que ele é caracterizado por uma tensão, preocupação, pré-ocupação, pensamentos ruins, etc. É importante ressaltar para vocês que é o seguinte: nem sempre uma ansiedade significa que a pessoa tem doença, ou nem sempre a ansiedade é uma doença. Ansiedade, né, em estado normal, é até saudável. Por quê? Porque é um impulsionamento para realizar projetos, né, para planejar, para ir atrás, correr atrás, realizar coisas do futuro, sonhos, desejos, enfim. A ansiedade, ela é esse sentimento que impulsiona as pessoas. A questão principal é que quando a ansiedade não é por razões boas e controlada, vamos dizer assim, pode se tornar um transtorno. Aí é que é o problema. O problema não é a ansiedade. Eu vou fazer uma prova amanhã, estou um pouco ansiosa. Isso não é um problema. Semana que vem eu vou viajar, estou um pouco ansiosa. Isso não é problema também, ok? Isso aí é emoção. O ser humano nasceu com isso. Isso aí faz parte do ser humano. O problema, né, na verdade, é quando a ansiedade ela extrapola o limite. Ela não entra no seu domínio ou controle, não entra na sua vida saudável emocionalmente. Aí se torna um transtorno. Aí é que é o grande problema. Então, o transtorno são as preocupações, por exemplo, algumas características desse transtorno aí. E tem pessoas que pensam que o transtorno ele só é transtorno porque ele se manifesta na hora e acabou. Não é assim que funciona. Tudo, na verdade, né? O ser humano está complicado porque tudo, na verdade, ele pensa que é só o momento. E não é o momento. Tudo tem a ver com o estilo de vida. Tudo que você falar em questões psicológicas tem a ver com o estilo de vida. Então, um transtorno de ansiedade ele é caracterizado, vou falar sobre depressão também, por preocupações e medos em excesso, uma visão irreal das coisas, dos problemas, das situações, uma supervalorização dessas situações aí, uma inquietação assim, ou aquela sensação, na verdade, de estar sempre nervoso, sempre nervosa, sempre faltando alguma coisa, uma irritabilidade também, se irrita com tudo, com todos, ou não com todos, mas se irrita com muita coisa a todo momento, dificuldade de manter concentração. Uma pessoa que vive, na verdade, nesse transtorno, ela tem dificuldade de concentração, muito cansaço, fadiga, e fica facilmente assustado, aquela pessoa que se assusta fácil. Tudo isso tem a ver com o transtorno que a ansiedade causa. Tudo isso tem a ver com o transtorno que a ansiedade causa. Agora, isso, para ser considerado transtorno, deve perdurar por um tempo. A questão é que, hoje em dia, as pessoas às vezes ficam mal uma semana, vai no médico, vai num psiquiatra, por exemplo, e é diagnosticado com ansiedade, transtorno de ansiedade, com depressão, etc. Tudo está virando isso. Então está bem banalizado essa questão. Até acredito que o Brasil é o país mais ansioso no mundo, segundo a OMS, exatamente por isso. Porque tudo está virando transtornos de ansiedade, tudo está virando depressão. E isso é muito complexo. Não dá para definir assim, no instante. Agora, o que pode causar? E aqui eu quero abrir um parênteses aqui para vocês, o seguinte: o que pode causar isso? Eu vou fazer um mapa, como se fosse um GPS aqui, para você entender como funciona o ciclo da ansiedade e depressão. Porque você tem como sair disso, ok? Se você entender esse ciclo, você tem como sair disso. Agora, se você não entender, o que você vai ficar fazendo? Tomando remédio, vai conseguir aí situações paliativas. Quando o pessoal fala exercício físico, meditação, tudo isso é bom, agora isso não resolve. Isso melhora, mas não resolve. Aí você tem que decidir o quê? Você quer melhorar ou quer resolver da depressão ou ansiedade? Tem gente que quer só melhorar, então o pessoal entra em grupo de Facebook, por exemplo, e aí fica lá
colocando que tá mal, não tá bem, tá assim, tá assado, dor de cabeça, e fica todo momento colocando sintomas. Aí você oferece ajuda para a pessoa, vamos agora resolver então? Ah, então, porque não é assim tão fácil. Mas quem é a pessoa para dizer que não é assim tão fácil? Eu sei que não é fácil, mas se a pessoa está fundada nisso, o que ela sabe sobre sair disso? Quem está dentro de um buraco, o que a pessoa que está dentro de um buraco sabe? E eu estou falando de uma forma bem incisiva, exatamente porque a gente precisa parar com isso. Hoje existem centenas de grupos de Facebook, WhatsApp, para não falar milhares do WhatsApp, né? Que falam sobre depressão e ansiedade. As pessoas entram ali e ficam a todo momento lamentando as suas dores, ficam exaltando o seu sofrimento, mas o que isso vai resolver? A pergunta que eu sempre faço é: você quer resolver ou você quer melhorar? Essa é a grande questão. Quando se quer melhorar, então você vai ficar nesse ciclo que eu vou explicar para você como funciona o ciclo da ansiedade e da depressão. Já, mas o que pode causar isso afinal de contas? Bom, pelo menos 3 causas. Primeiro é causa genética, né? Genética, fatores hereditários e tal, aumenta a possibilidade de desenvolver. Então são questões físicas. Segundo, química do cérebro. Ok? Então existem conexões de células nervosas que dependem de produtos químicos que a gente chama de neurotransmissores, ok? Então o seu organismo produz neurotransmissores e eles vão transferir e transmitir as informações para as células. Então, por exemplo, tem alimento que você come que ajuda na produção de certos neurotransmissores. Tem alimento tem coisa que você faz que prejudica a produção. Então isso pode ajudar também a auxiliar na aquisição aí de ansiedade, depressão, etc. e tal. Porém, o principal é ambiental, fatores ambientais. O que significa isso? Estresse no trabalho, violência, abuso, morte, divórcio, relacionamentos, grandes mudanças na vida, problema financeiro, abuso de substância como droga, bebida, etc. e tal. Então, é o seu estilo de vida. Pode contribuir para que você tenha transtornos ligados à ansiedade ou depressão. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, quase 19 milhões de pessoas diagnosticadas dessa forma. No mundo tem mais de 350 milhões de pessoas com depressão, para você ter uma noção, diagnosticado. Primeiro é França, 21% da população. Segundo, Estados Unidos, 19%. E terceiro, Brasil, com 18% da população em depressão. No geral, 15% da população dos países ricos geralmente tem depressão. Países ricos têm mais gente depressiva. Agora, por quê? Tem a ver com o estilo de vida e não com genética. E não com a produção ou não de certas substâncias. Tem a ver com estilo de vida. O ciclo da ansiedade, da depressão, funciona da seguinte forma. Vou explicar para você aqui, olha. A base de tudo isso é o medo, ok? O medo é um sensor que o cérebro tem e quando esse sensor é ativado por causa de uma insegurança, eu me sinto inseguro em alguma situação, quando esse sensor é ativado, o seu corpo começa a liberar algumas substâncias como adrenalina, cortisol, noradrenalina e tal. Isso gera estresse. Isso faz o seu corpo ficar excitado, um estado de alerta. Então a base para ansiedade e depressão é o medo, esse medo. Então pessoas que vivem controladas pelo medo, dominadas pelo medo, elas sempre vão sofrer com isso. E eu repito para você, eu já fiz uma série mês passado a respeito do medo, né? E essa semana aqui é uma série sobre ansiedade e depressão. Tem muita coisa para falar a respeito disso aqui. E exemplos práticos que eu quero dar também. Então compartilha com algumas pessoas aí que você sabe que precisa. Bom, a base é o medo. Se a base para ansiedade, depressão é o medo, então quando eu elimino isso, eu já nem entro nesse ciclo. Mas as pessoas são dominadas pelo medo hoje em dia, então, né? Medo da violência, medo de perder o emprego, medo de conseguir um emprego ruim, medo de ser mandado embora, medo de não conseguir emprego, medo de casar, medo de separar, medo de ter filho, medo de não ter filho, enfim, é medo para todos os lados. Quando vai na igreja, medo também, porque se não der o dízimo,
você vai para o inferno. Se você não fizer isso, você vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno. É as igrejas do pode, não pode, né? Pode. É uma ameaça terrível. Medo na área política, medo na área econômica, medo na área religiosa, medo em todas as coisas. A gente vive cercado por isso. Por isso que é importante a gente conseguir dispositivos para controlar o medo, dominar o medo. Medo constante e sem motivo racional, isso gera a ansiedade. E o medo sempre vem acompanhado, sabe com o quê? Com a desconfiança. Com a desconfiança. E sabe da onde vem o medo? Se nós pegarmos aqui a nossa mente, vem do subconsciente. Geralmente situações que aconteceram ficaram gravados no subconsciente, aí acontece uma situação semelhante e desperta o gatilho, aperta o gatilho, e aí a pessoa nem sabe explicar direito, mas ela está sentindo insegura, está sentindo medo. Faz disparar esse sinal de alerta o tempo todo, que aí vai gerar ansiedade daqui a pouco.